E Marcos? Marcos tem uma mensagem muito forte. Quem é Jesus? Ele vai responder essa pergunta. A mensagem central do Evangelho de Marcos é apresentar Jesus como servo sofredor e o Filho de Deus. Quem é Jesus? É o servo sofredor, o Filho de Deus, enfatizando sua autoridade, poder e missão redentora. Ou seja, Jesus, quem é Jesus? Aquele que tem autoridade. Quem é Jesus? Aquele que tem o poder sobre todos os espíritos, as tempestades, as doenças, as enfermidades. Quem é Jesus? Aquele que tem uma missão redentora por meio do seu sofrimento e da sua morte. Entenderam? Ele vai sempre responder essa pergunta, ele vai explicar isso, a gente vai ver isso aqui, ó. João Marcos foi filho de Maria. Quando fala Marcos, Atos fala João Marcos, né? Possivelmente esse aqui, João Marcos, Atos 12:12, missionário em treinamento com Paulo, primo de Barnabé, né? E companheiro de Paulo em seus últimos anos de ministério. Filho espiritual de Pedro. Ele teve contato com Pedro, com Paulo. Teve uma decepção muito grande, né, com Paulo e Barnabé. Ele desistiu da viagem por algum motivo. Depois Barnabé quis levá-lo, Paulo falou não vai. E a discussão ficou tão grande que eles se separaram. Os crentes brigam também, sabe? Até as autoridades. Paulo e Barnabé foram por lugares distintos porque eles não se entendiam sobre se levariam ou não João Marcos na viagem. Parece um negócio bobo, né? Mas era algo que foi relevante para eles e gerou ali uma divisão. No final, muitos anos depois, Paulo fala, olha, traga João Marcos, ele me é muito útil no ministério. Depois estava tudo se resolvido, graças a Deus. Agora, por volta do ano 65, esse aqui eu não acredito não. Coloquei aqui, mas depois eu vou corrigir. Leitor destinatário, leitores romanos, né, apenas uma citação do Antigo Testamento com fórmula introdutória. Traduz termos aramaicos, ele traduz talita cumi, ele traduz corban, efatá, porque os romanos não sabiam nada disso, então ele nem toca nesse assunto, ele já traduz para não causar questionamentos para os leitores. E ele também explica costumes judaicos, explicando as festas, explicando a topografia de Jerusalém. Ele traduz palavras gregas para o latim, palavras latinas para o grego, seriam palavras romanas, né, mais usado no contexto romano. Menciona líderes da igreja em Roma, como Alexandre e Rufo, e usa um centurião como testemunha de que Jesus é o Filho de Deus. O propósito desse evangelho é responder a pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? Aí você vai acessar a inteligência artificial sua aí, de preferência a Grok, que ela é boa, e vai perguntar assim: o que Paulo quis dizer no final do versículo 23 do capítulo 5? Lá está escrito assim: contra essas coisas não há lei. Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Você vai perguntar assim: o que Paulo quis dizer no final do versículo 23 do capítulo 5 de Gálatas? Esta é uma receita que você, como estudioso bíblico, pode fazer com qualquer versículo bíblico. E quanto melhor a inteligência artificial, se for, por exemplo, a Grok 3, que eu estive estudando, ela analisa o livro inteiro, a teologia de Paulo, o capítulo 5, até chegar no versículo. Ela faz o papel de uma exegeta maravilhoso. Daqui um dia vocês não iam precisar mais de pastor. Nem de professor, já vai estar tudo ali. O que Paulo quis dizer no final do versículo 23, capítulo 5 de Gálatas. Usando essa tática, se você for ministrar um curso, uma leitura, tiver dificuldade, dependendo, né, nós temos também uma versão do GPT, o pastor Manuel Delgado, acho que até tá me vendo lá pela transmissão, né, Silas? Ele fez
como posso dizer, ele alimentou uma extensão do GPT só com livros teológicos, para que fosse um GPT crente, reformado, é uma inteligência artificial reformada, com todos os principais textos históricos, as teologias bíblicas, sistemáticas de Charles Hodge, de Louis Berkhoff e de tantos outros aí, disponíveis para nós. Então, é um campo de aprendizado, irmãos, muito grande, através destas ferramentas. E aí, se você achar que a sua resposta foi fraca, você fala assim, numa escala de 0 a 10, a sua resposta foi 3. Me dê uma resposta nível 10. Aí ele vai aumentar a capacidade para dar uma resposta mais precisa, mais acurada. Então, a gente vai... É como se você tivesse um professor particular à sua disposição. Você só precisa aprender a fazer a pergunta, né, que você precisa ali naquele momento. Ok? Deram para entender aí o que significa contra essas coisas não há lei? A ideia é de que não há condenação para aqueles que guardam o amor, a alegria e a paz. Não pode haver condenação, porque tanto a lei quanto a vontade de Deus, ela é manifesta na vida das pessoas que desenvolve os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, enquanto que aqueles que estão debaixo, ou aqueles que praticam a imoralidade, que praticam as paixões da carne, que praticam todo tipo de coisas ruins, esses estão debaixo da condenação da lei. Enquanto quem vive o amor, a alegria, a paz, o domínio próprio, não estão debaixo da condenação da lei. Por isso ele diz, contra essas coisas não há lei. Espero que seu professor aí tenha dito isso, né? Ok? Marcos, nós temos então os textos que ele vai demonstrar o seu objetivo, o seu propósito. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Lembra da pergunta? Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 8, então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesaré de Filipe, e no caminho perguntou, quem diz os homens que eu sou? E responderam, João Batista, outros Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então Jesus perguntou, quem dizeis que eu sou? Responderam, tu és o Cristo. Quem é Jesus para os demônios? Então Marcos começa a responder. Depois eu vou pregar sobre isso aqui. O Santo de Deus, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste para destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. O Filho de Deus. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. Filho do Deus Altíssimo, capítulo 5. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, e exclamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que por Deus não me atormentes. Então os demônios sabiam quem era Jesus. Os homens tiveram muita dificuldade de descobrir quem é Jesus, mas os demônios sabiam. Alguém fala assim, mas o demônio é mais crente que os crentes, né? Mas é pela sensibilidade espiritual, da origem deles, eles sabiam muito bem quem era Jesus. Então, nas declarações deles, está em bojo ali, todo o reinado de Deus. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Eles têm medo de Deus. Deus é o supremo governante de todas as coisas. Nós vivemos um ponto da história. Os demônios foram criados, talvez antes, talvez depois, mas eles conhecem fora desse mundo físico. Eles sabem da realidade espiritual, de como Deus governa, e eles chamam Jesus com temor, tu és o Filho de Deus, tu és o Deus Altíssimo. Mas sabia que tem seres humanos na terra que blasfemam o nome de Jesus? É antes do tempo, né? Percebe aqueles que blasfemam o nome de Jesus? Os anjos
caídos, os demônios, têm respeito por Jesus, mas tem uns tais de seres humanos que estão blasfemando o nome de Jesus. Eu acho que os anjos estão rindo dele, falando: você vai ver o que te aguarda, cara. Você vai ver o que te aguarda. Se eu fosse você, eu não fazia isso. Respeita ele. Respeita ele. Os anjos têm, os demônios têm temor, né? E tem muita gente aí que não tem ideia do que é, ou do que há por vir ainda. Então a gente tem que aprender muito. Tem um filme, não assisti não, mas depois se vocês quiserem assistir, qual que é o nome dele, gente? Agora eu não vou conseguir assistir não. Mas a história é bem legal. Um cara ateu entrevistando um cara possuído por um demônio. E o demônio explica para esse cara ateu que Deus existe. O demônio tentando evangelizar o cara ateu. Dá para ter uma ideia disso? C.S. Lewis. Então, a ideia é muito interessante lá. Ele é Morpheus, Nefários, Nefários, muito bem. O demônio está mostrando para o ateu que Deus existe. Fala: cara, se você soubesse quem é Deus. Então, às vezes, tem algumas partes mais hiláricas, né? Aí ele vai contar a visão dele, por que os demônios foram expulsos e tudo mais, por que eles se revoltam contra Deus. Mas eu acho que é muito interessante é que eles falam: olha, nós queremos destruir vocês. Mas por que vocês querem destruir nós? Porque quando nós destruímos vocês, nós atingimos Ele, porque Ele ama vocês. Então, a gente não precisa dos demônios para evangelizar, né? Mas essa é uma realidade. O sofrimento humano causado pelo mal é para atingir a vida, atingir o próprio Deus. Porque Deus ama o ser humano a ponto de enviar Jesus para sofrer as mais terríveis misérias, para que nós tivéssemos uma oportunidade de morar com Ele para sempre. Então nós, irmãos, nós precisamos ter isso em consideração, um grande amor de Deus por nós. Isso precisa fortalecer a nossa fé, para que nós possamos amar, possamos servir, possamos trabalhar na obra do Senhor. É um grande propósito de Deus, para toda essa raça humana perdida que nós conhecemos hoje, chamada raça humana, né? Para o povo em geral, Jesus é o poderoso, misericordioso, né? Que purifica o leproso. João Batista, Elias, ou um dos profetas, e responderam: João Batista, outros Elias, mais algum dos profetas. Quem é Jesus? É um bom mestre, é um filho de Deus, é o bendito do Senhor. Para as autoridades religiosas, lembra que Marcos ainda está levantando essa pergunta: quem é Jesus? Para as autoridades religiosas, é um blasfemo que não pode perdoar pecados. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Para as autoridades religiosas, Jesus também é um comelão e um beberrão. Para as autoridades religiosas, Jesus é um profanador do sábado. Advertiram-no os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Para as autoridades religiosas, alguém que pode curar. Pelo menos isso eles reconheceram, né? Também um homem normal. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Ficaram escandalizados com ele. Para as autoridades religiosas, um homem impotente de fazer um sinal do céu. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não lhe será dado sinal algum, a não ser o sinal de Jonas, né? Para as autoridades políticas, para Herodes, é João que ele havia decapitado. Para Pilatos, é o rei dos judeus. Para a família de Jesus, Jesus foi um fanático religioso. Sua própria família, né? 3:21. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si.
Aí para os discípulos, Isso aqui deixa para minha pregação depois, hein? Qual a atitude, né? Os demônios prostram-se diante dele. Também tem obediência. Povo em geral. E vamos seguir, porque senão a gente não consegue chegar em Lucas. Aqui.